No episodio de hoy vamos a hablar sobre publicaciones de psicanálise, sobre o que significa publicar, hacer público un texto de psicanálise, un libro de psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofía y psicanálise. Para poder trabalhar a idea, para poder pensar a idea de publicar, de fazer público um texto de psicanálise, vamos conversar com Josiane Orvatich. Josiane é filósofa, é psicanalista, é cineasta e é diretora da editora Sintoma, uma editora que está publicando textos sobre psicanálise. Bom dia, boa tarde, boa noite, Josiane, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, Dani, pelo convite. E você sempre faz questão de sublinhar aí o cineasta na minha, na minha biografia. Agradeço. Eu lembro sempre disso porque é uma parte que é preciso manter viva, a chama acesa desse lado teu. Josiane, como é que é a editora Sintoma? A editora Sintoma, ela começou num encontro muito interessante de uma proposta que o Instituto ESP tinha. Eu não sabia, e tinha vontade de fazer uma publicação de revista. E aí eu levei a proposta da publicação, né, de a gente fazer uma revista de psicanálise para colher justamente artigos, produções que os professores estavam fazendo, dos cursos, dos seminários, dos percursos, que isso também tivesse um registro escrito, como você bem sublinhou, né, publicado. E eu levei essa proposta, conversei com o diretor do ESP, com o Bruno, e aí propus a revista, montei todo o projeto da revista, e aí levei para ele, aí passou uns meses, assim, uns 2 meses, e ele me disse, olha, vamos fazer sim, mas eu queria que você assumisse a editora toda, todos os livros. Aí né, fiquei, assim, feliz e também com uma grande responsabilidade. E então fiquei sabendo que eles tinham vontade, né? Inclusive o livro da Patrícia Lejac estava com eles ali, né, em andamento, e eu assumi, portanto, o livro dela, né, que é o primeiro que a gente publicou, Escritas em Psicanálise. Ele estava em processo de tradução, então eu acolhi primeiro, inclusive a revista mesmo em si é um projeto que ficou para o futuro, porque a gente está primeiro realmente fazendo as publicações. Então, foi ali uma coincidência feliz, né, do meu desejo que eu propus, e que eles, de certo modo, estavam tentando estruturar uma editora, uma formalização de publicações também. E aí, a partir daí, foi construído toda uma série de livros e propostas, né, de convites. Então, são livros inéditos. A gente tem. O primeiro livro que vocês publicam é uma tradução de uma psicanalista argentina. Ou seja, não começaram com uma publicação de Freud, de Lacan ou da França, sino de uma psicanalista argentina. Essa foi a primeira publicação. Isso, da Patrícia Lejac. E aí, outra coincidência muito interessante é que esse livro, que estava assim, com a tradução em andamento, né, eu pego a tradução em andamento para a gente desdobrar todo o projeto, é uma autora com quem eu tinha trabalhado na pandemia, online. Durante a pandemia, eu participei de um grupo de estudos, eu, mais 4 analistas, coordenado pela Patrícia Lejac. Então, é um livro que eu tinha estudado. Eu tinha trabalhado o livro todo ali por um ano, né? 2021, acho. 2021, e então também foi muito bom, assim, porque era um livro com o qual eu já tinha uma certa intimidade. É interessante, Era realmente. um grupo de A estudos, Argentina sempre aparece. era um grupo de estudo, um grupo de trabalho entre psicanalistas, praticantes de psicanálise de Argentina e de Brasil. Isso, inclusive a tradutora, né, uma das tradutoras, que é a Andréa Silvana Rossi, estava nesse grupo,
né? Então, eu também chamo a Andréia, a gente tinha uma tradução em andamento com a Eva Arenas, aí eu chamo a Andréa Silvana Rossi também para participar da tradução, para trabalhar os conceitos, até porque a Andréia era muito próxima da Patrícia, e tinha feito esse grupo, então ela tinha uma intimidade com o livro, com a conceituação, com toda a transposição, porque tem que pensar muito no cuidado, tanto dos termos que nós vamos introduzir de forma nova no cenário brasileiro, quanto alguns termos que já têm uma certa tradição. Então, tem sempre essa questão, né? Manter a tradução já estabelecida, já consolidada, ou propor uma nova tradução para algum tipo de conceito. Por exemplo, o desejo do analista é um que se tornou desejo de analista, né? Isso ela utiliza já no próprio espanhol. Então a gente optou, ela usa uma vez, né? E a gente optou por ficar com o desejo de analista, por questões conceituais. Alguns outros a gente já utilizou conceitos que já ficaram mais consolidados. Então todo esse trabalho, assim, né? Conceito a conceito. Então acabou sendo a nossa primeira publicação que saiu agora em agosto. Ou Então isso é seja, uma que tradução. há todo um trabalho de tradução e de verdadeira edição do texto. Bastante edição, né? Muita conversa, né, Dani? Isso é uma coisa que eu tenho, assim, percebido, né, cada vez mais, o quanto é importante você estar próximo do autor, né? Ainda mais numa tradução, né? Você tem a autora, você tem as tradutoras e a edição. Então, você tem, assim, muita gente perpassa, né? Daí, fora as revisões que são feitas, etc., mas de forma mais ativa, né, no processo, são muitas mãos construindo o texto, né? No caso do sumário, por exemplo, eu propus para a Patrícia Lejac alterar todo o sumário dela, né? Então, foram muitos debates com ela para construir o novo sumário. Se você for ver o sumário original para o nosso, né? O sumário está todo diferente. Então, eu acabei construindo um sumário novo. Ela, né, no início, assim, sempre muito aberta, mas também sempre tudo com muita justificativa, assim, por que refazer um sumário, né? Então, isso foi feito. É interessante isso que você está contando porque às vezes existem algumas publicações onde parece que a editora, e essa é a publicidade editora, venha e publique conosco. Então você leva o troço, eles vão, metem na Uhum, impressora e imprimem e pronto, acabou. Não há uma editora. Quer dizer, uhum. não O há a papel, pessoa né? do editor ou da editora que trabalha junto com o escritor, a escritora, mas também trabalha junto com corretores, corretoras, com revisoras, até que finalmente o trabalho sai na forma de um livro. Quer dizer, não é ficar na Uhum. casa, escrever alguma coisa, mandar para a editorial, a editora, e a editora manda para. Seria o caminho para mandar para a impressora. E pronto, sino que há um trabalho mesmo de edição, de construção desse texto. E há um vínculo entre o editor e a editora e o escritor, a escritora também, não? Sim, tem um vínculo que se estabelece, né, com o Ricardo Goldenberg, também aconteceu esse processo. No caso dele, era um livro assim do zero, né? É um livro que não existia, foi feito um convite para ele em julho de 2022, com a proposta, né, sobre o tema. Foi um tema assim com bastante liberdade para que ele escrevesse, né? A única indicação era que ele passasse por Freud e Lacan. E ele veio com o livro, colocou o S, né, inconscientes, eu acho que é sutil, mas muito importante, muito fundamental. E também, né, ele mandou o primeiro capítulo primeiro para a gente dar uma conversada se era mesmo esse caminho. Aí depois ele escreveu o restante do livro, também foi bastante dialogado, é sempre muito delicado, né? Muito, porque tem um respeito muito grande também, né? Com o trabalho do autor, com o Claro. estilo do autor, né? Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo esse papel aí de outro que lê e que dá feedbacks, né? Inclusive os autores gostam, né? Assim,
pelo menos, né, até o momento, né, não sem intenções, não sem intenções nesse momento, né, porque tem decisões ali que precisam ser tomadas em alguns momentos, né, então tem um diálogo para construir, realmente é como você falou, não é só escreve e joga numa máquina de impressão, né, tem um trabalho aí mediado, né, para pensar a forma do livro, né, enfim, todo esse processo O que, intermediário. o que a editora Sintoma se propõe? Vai ter. Está o texto de Patricia Lejac, Escritas da Psicanálise, o texto de Ricardo Goldenberg, Inconscientes. O que vem pela frente e quais são as linhas de trabalho? Nós temos algumas linhas de trabalho já estabelecidas, que é essa linha, né, onde a gente já tem esses dois livros, que é o Psicanálise Clínica e Cultura. Então, esses livros são livros, digamos assim, mais densos, livros que já vão, de alguma forma, fazer uma certa, às vezes, oposição ao que já está estabelecido, ou vai tentar avançar de forma um pouco mais intensa também nos conceitos. E a gente tem uma outra linha que se chama Fundamentos da Psicanálise. Esse é uma espécie de convite para quem está chegando à psicanálise, um pouco mais introdutório, apresentando, portanto, as linhas de força, né, dos temas, primeiro num sentido de entrar, conhecer do que se trata o fundamento, né? Também vamos ter a linha de tradução comentada, aí sim vamos publicar, né? Temos ideias de publicar Freud, Daniel também está envolvido, inclusive é bom dizer, né, que o Daniel é o conselheiro editorial, inclusive desde o começo, assim, lá em julho de 2022, a gente fez uma reunião também junto com o Alexandre Starnino, que está no projeto, e o Daniel disse coisas bem importantes, assim, que se consolidaram, viu, Daniel? Você falou coisas, assim, que aconteceram, previsões que aconteceram, assim, que é esse cuidado todo mesmo, né, que a gente precisa ter com toda a equipe, né, porque a gente está trabalhando com aquilo que são textos muito implicados. Quem escreve psicanálise, isso é muito legal de dizer, está implicado com o que está ali. Então, eu costumo dizer assim, a gente está mexendo na alma ali do autor, quando você vai fazer uma intervenção, aquilo é assim, é uma posição sobre o tema, é algo que, vamos dizer assim, como corpo, né? Não é uma burocracia que se escreve e como manda para imprimir, né? Tem muita implicação de percurso ali. Aí, além então, da tradução comentada, Fundamentos da Psicanálise e Clínica e Cultura, a gente tem antologias, que aí são projetos onde a gente tem vários artigos. Então, por exemplo, o que que vem pela frente? Já em fevereiro, março, vão vir 3 livros da Fundamentos, né, que vão ser publicados, um da Fernanda Samico, um do Richard Simank, um do Alexandre Starnino, da coleção Fundamentos da A Fernanda Psicanálise, Samico escreve sobre o quê? Complexo de Édipo. Complexo de Édipo. O O Richard Simank, Simanki também. Ele vai Richard escrever Simank, sobre a repetição, sobre a repetição. E o Alexandre Starnino, o Alexandre, Introdução a Lacan. Introdução a Lacan. Então, É, o complexo de Édipo, repetição e Introdução a Lacan, já para início do 2024. isso, fevereiro, março, a gente já lança esses livros, já estão assim em processo de revisão, então já estão bem adiantados, né? E também a gente vai ter uma antologia de psicanálise, arte e literatura, essa é uma antologia que eu organizei. Aham. Então, são 7 autores, né, comigo, e mais 6 autores que também escreveram textos, artigos sobre essa temática. Então, a antologia são coletâneas, né? Coletâneas com vários textos a partir de um tema, e mais uma tradução, que vai ser a Eva Lerner, né? Que é colega de escola da Patrícia Lejar, que é um livro dela que a gente está traduzindo sobre o objeto A. E temos aí também uma tradução vindo aí do Daniel sobre um texto de Freud, e o meu livro eu também estou escrevendo, mas esses dois nossos, né, Dani, é um pouquinho mais adiante, assim, não é E até, esses, isso aqui que eu falei é até abril. esos libros son escritos, digamos, o esas traducciones son feitas pelo escritor, escritor, traductora, traductora y os corretores, as corretoras, os revisores
e a parte editorial, digamos, a parte da composição da obra. Isso, a gente tem o processo da escrita do livro, aí temos a revisão editorial, que é uma revisão temática, né? Uma revisão dos feedbacks, justamente, de conceitos, de estilo, de construção do livro. Depois a gente tem uma revisão técnica, que daí vai passar pelo texto, né? Algumas questões textuais de escrita, desde frase, pontuação, às vezes também de parágrafo que pode ser melhorado em termos de redação. Depois tem a revisão ortográfica, né? Aí é uma revisão de língua portuguesa, e esse é o processo dos escritos, né? E no caso da tradução, tem ainda o tradutor, né? Que também entra em cena. Então, é a revisão editorial, revisão técnica e revisão ortográfica. São 3 revisões do texto, antes dele, e depois a diagramação. Aí sim ele ganha o formato de objeto, né? Bom, Ele vira um objeto. espero que em algum momento consigam, e aí vai outra sugestão para o Conselho Editorial, que consigam inscrever esses livros no Prêmio Jabuti, que eu acho que é um processo que tem um custo, mas que é interessante tanto para a editora quanto para os escritores, as escritoras e para a psicanálise, me parece, né? Claro, para o ano que vem a gente já vai inscrever, sim, nas categorias, né? Porque, digamos, os livros lançados em 2023, a gente inscreve ali em 2024. Mas acho bem importante, sim, Dani. Muito obrigado, Josiane. É sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e agradeço também o nosso papo, sempre muito bom. Vamos fazer mais. Muito boa sorte e muito trabalho na editora Sintoma. Até a próxima. Até, obrigada. Até a próxima.